Então, pessoal, aqui na tela do computador vocês podem ver um sistema de pressurização. Quando eu devo utilizar um sistema de pressurização na minha rede hidráulica? Quando eu não tenho pressão suficiente para atender aos parâmetros mínimos impostos pelo fabricante em uma determinada peça de utilização. Por exemplo, eu tenho um chuveiro que ele precisa ali de 2 MCAs para funcionar, né? Então, eu fiz o meu cálculo hidráulico e nesse ponto chegou uma pressão menor que 1 MCA. Então, nesse caso, eu já preciso colocar um pressurizador, ok? Para injetar uma pressão dentro da rede, né? Que vai ali possibilitar uma pressão suficiente para gerar uma vazão, ok? Para o cliente ter ali um conforto no seu banho, certo? É basicamente isso. Ou se uma torneira não está com pressão suficiente em determinado ponto da residência, você vai optar aí pela pressurização, que é uma das alternativas, certo? A não ser que você tenha aí espaço e não tenha tantos inconvenientes com a arquitetura da sua residência para subir, para elevar o reservatório ou para colocar um castelo d'água externamente. Então, nós temos aí a opção de pressurização. Basicamente, quando você aciona uma torneira, o pressurizador ele vai ser ligado, certo? Ele vai sentir a queda de pressão dentro do sistema e ele vai ser acionado. E aí ele vai passar a funcionar e a injetar ali pressão dentro da rede. Esse é o funcionamento dele, certo? Então vamos aos detalhes aqui da instalação hidráulica do pressurizador. Eu estou aqui com um pressurizador que o meu cliente escolheu, que foi da marca Hova, é o MaxPress 26E, esse pressurizador aqui. E aí, pesquisando, né, fazendo a pesquisa no catálogo da Hova, eu descobri que eles têm aí um kit de acessórios, que é o kit que facilita a instalação do pressurizador dessa marca, pelo menos dessa marca aqui, certo? Eu consegui identificar que existe um mangote flexível, um kit de mangote flexível, certo? Que você instala na sucção e que você instala aqui no trecho de recalque. Ok? Então a Hova ela fornece esse kit de mangote. Eu vou colocar aí a imagem para você ver a especificação técnica. Esse mangote ele funciona como? Você vai ter aqui um trecho dele que é macho, né, rosca macho, que vai rosquear diretamente aqui no pressurizador, e outro trecho aqui que você vai ter a rosca fêmea, certo? Então você vai precisar aqui de um conector macho, né, para fazer a transição aqui, ó, da parte flexível para a parte rígida. A vantagem de você instalar esse kit de flexíveis é que ele permite aí menos vibração nessas interfaces, então você vai ter maior vida útil no seu pressurizador e nas conexões adjacentes, e você vai ter aí menor ruído também. Então, eu optei por colocar aqui esses mangotes, né? E achei muito interessante a proposta. Caso você queira, você pode fazer também a ligação direta da tubulação rígida, certo? O fabricante, ele não proíbe, certo? Você pode fazer. Mas é interessante você observar aqui que tem esse produto que ele é muito interessante. É um mangote flexível revestido aí com um material metálico, certo? Então, muito interessante. Vamos lá a outras características aqui. O objetivo desse vídeo é passar para vocês as conexões hidráulicas do traçado do pressurizador. Não é falar do pressurizador, como ele funciona, se ele é por pressostato ou se ele é por fluxostato, inversor de frequência. Não é o objetivo desse vídeo, certo? O objetivo é trazer aqui as conexões. Então, vamos às conexões que a gente deve considerar. Esse pressurizador ele já vem aqui com válvulas de esfera integradas, certo? Você pode fechar e abrir, mas você deve mantê-las abertas, ok? Vamos aqui estudar primeiramente o trecho da sucção. Então, eu tenho aqui um mangote flexível, eu vou precisar de um conector macho, certo? Visto que esse mangote ele é fêmea nesse trecho, né? Ele é macho nesse trecho, desculpa, mas aqui ele vai ser fêmea. Então, você vai precisar de um conector macho, certo? Aqui eu optei por fazer a rede em PPR, porque é uma recomendação do próprio fabricante. Do pressurizador até aqui, mais ou menos, você tem que ter 1 metro de tubulação que suporte calor, certo? Porque por convecção aí,
é a troca da temperatura do fluido com a operação do equipamento, a temperatura no fluido ela pode subir, ok? Então, o fabricante aqui não recomenda que você instale PVC pelo menos até 1 metro aqui do pressurizador. Então, eu optei por fazer aqui com PPR, certo? Que é uma tubulação que aguenta calor, beleza? Então, aqui eu coloquei conector macho, eu coloquei uma união aqui, certo? E também coloquei outra união aqui. Porque se eu quiser retirar o pressurizador com os mangotes aqui, ó, de uma forma rápida, eu desrosqueio as duas uniões, certo? E eu também coloquei duas válvulas de esfera aqui para não ter aí o derramamento de água desse trecho. Então eu fecho a válvula de esfera aqui, beleza? Eu fecho a válvula de esfera aqui e faço o meu desrosqueamento das uniões, beleza? Então é importante você observar esses cuidados, certo? Para ter uma manutenção mais seca possível. Você deve pensar dessa forma. Eu também optei por colocar curvas, beleza? Ao invés de cotovelos, de joelhos, também é uma recomendação do fabricante. A curva, ela ameniza aí os golpes de ariete, ela ameniza também a questão da perda de carga, então é uma opção mais interessante. Eu sempre utilizo curva nos traçados aqui do pressurizador. A válvula de retenção também é obrigatório, é um item que já vem com o pressurizador, pelo menos da marca Rova, já vem com a válvula de retenção, que você deve instalar no trecho da sucção para que permitir aqui a pressurização unidirecional, certo? Para você não ter aí retorno no outro sentido. Então, você deve instalar aqui a válvula de retenção. Como eu estou trabalhando com PPR, eu usei aqui 2 conectores machos, ó, né, para encaixar aqui para rosquear, porque essa válvula ela tem 2 roscas fêmea, certo? Então aqui tem um pedaço de tubo de PPR, aqui faz a termofusão, né? E aí eu sigo com o meu traçado. Eu vou ter aqui também um filtro Y, né? O fabricante ele também recomenda, né, que você coloque um filtro Y em algumas situações específicas, mas eu decidi colocar aqui também no meu traçado porque possa ser que na caixa d'água no fundo venha a se decantar aí algumas sujidades que não é interessante levá-las até o pressurizador. Então, o filtro Y é uma opção bastante interessante. Filtro Y também é fêmea, né? Então eu preciso colocar aqui conectores machos quando eu trabalho com PPR. Beleza? Aqui eu coloquei uma união, porque se eu quiser fazer uma manutenção ou no filtro Y ou na válvula de retenção aqui, eu só faço aqui, ó, fechar esse registro para não cair água, né? Nesse sentido. E aí eu faço aqui o desrosqueamento da minha união e posso trabalhar aqui com a manutenção desses equipamentos. Essa questão de registro de uniões, quanto mais você tiver no traçado e em pontos estratégicos, melhor para você aí fazer manutenções. Então, vai depender aí do seu projeto. Beleza? Isso aqui não é uma regra, isso pode mudar, você pode fazer do seu jeito, mas é apenas uma forma que eu projetei e que pode também ser sugerida aí, você pode sugerir no vídeo, nos comentários, algum tipo de melhoria, né? Como eu sempre falo, o conhecimento não é absoluto, você pode participar, ok? Desse vídeo, comentando e tentando aí, se você quiser, né, dar a sua opinião acerca dessas conexões, beleza? Então aqui eu coloquei uma bucha de redução, um T, né? Fiz a termofusão aqui e aí eu fiz o bypass também em PPR. A nova NBR 5626 de 2020, né? Ela traz aí em um dos seus itens, eu vou colocar o número do item aí para você ver. Ela traz que você deve colocar válvula de retenção no trecho do bypass. Essa tubulação aqui é o bypass, certo? Qual é a função do bypass? Se o pressurizador ele parar de funcionar, ok? Se o pressurizador ele parar de funcionar, não vai faltar água na casa, ok? Porque você vai ter aqui, ó, o direcionamento de água por gravidade. Então, ainda que seja uma água com pressão muito suficiente, talvez até alguns pontos não funcionem, né? Mas você, em algum ponto, você vai ter água. Então, você não vai ter a falta de água 100% dentro da residência. Esse é o objetivo da tubulação de bypass que passa por aqui, ó, certo? Então, a NBR, nesse item que eu coloquei para vocês aí verem, né? Ela preconiza que você não deve colocar registro no bypass. Você deve colocar válvula de retenção para que essa saída de água seja de forma
imediata. Então, o objetivo da norma é esse. Embora alguns fabricantes ainda recomendam aí que você coloque o registro, né? Talvez, é uma opinião minha, possa ser que não seja, talvez os fabricantes ainda não atualizaram os seus manuais de acordo com a norma técnica a revisão de 2020. É uma possibilidade, sim. Mas talvez os fabricantes achem mais interessante colocar o registro. Então, isso aqui é um ponto de polêmica, né? É um ponto de polêmica. Eu trouxe o que a norma preconiza, tá bom? Aí fica a seu critério sair da norma um pouco e ir mais para o lado do fabricante ou ficar a favor da norma, né? Você deve pesar e decidir o que você vai fazer no seu projeto. Esse é o trecho do bypass, também com curvas em PPR, conectores machos aqui, ó, porque a válvula de retenção aqui ela é fêmea. Aqui eu coloquei um registro, ó, que se eu quiser fazer manutenção, já expliquei, né? Eu fecho esse registro aqui. O fabricante também, ele não recomenda que você faça derivações no trecho da sucção para alimentar outros pontos. Por exemplo, você quer colocar aqui uma torneira, não faça isso, né? Porque isso pode fazer com que entre ar dentro do pressurizador. E aqui eu trago um outro ponto aqui, ó. Aqui eu optei por fazer a transição. Isso aqui é uma luva com bucha de latão soldável. É porque quando eu aumento aqui para 50 milímetros, a família ela se deforma, né? Mas isso aqui é um defeito. Se você souber, você comenta aí como é que resolve essa questão dessa deformação de família, né? Mas aqui é uma luva com bucha de latão. Aqui eu botei um conector macho e fiz a transição aqui para PVC soldável, né? Eu já livrei aqui os 1 metro que o fabricante recomenda, né? Para evitar ali a troca de calor entre o pressurizador e a tubulação. Então aqui eu estaria na minha faixa de segurança. Então eu optei por fazer a transição para PVC para facilitar a entrada aqui no flange. Aqui é o registro geral. Aqui é o registro geral. Se você fechar esse registro, você fecha todo o sistema, inclusive o bypass. O interessante também, se você usar a válvula de retenção, você pode colocar aqui um registro, embora a norma ela não permita que você coloque registro no trecho do bypass, ela proíbe isso expressamente, mas é interessante, ó. A norma ela está gerando meio que um conflito com os fabricantes, é isso que eu entendi, né? Então, você em algum momento vai precisar fazer manutenção nessa válvula de retenção. Então, era interessante que você colocasse um registro aqui também para isolar o bypass e fazer a manutenção na válvula. Mas aí fica a seu critério como projetista. Outro trecho aqui que a norma pede, eu vou colocar o item para você ver qual é que você coloque um dispositivo que seja capaz de admitir ar e de expulsar o ar, certo? Além de expulsar bolhas de ar transitórias que fiquem dentro do sistema. E aí ela fala de uma válvula ventosa de tripla ação. Eu coloquei aqui essa família de válvula ventosa simples, mas não é essa válvula ventosa. É uma válvula ventosa de triplação. Vou colocar a imagem para você ver que a norma recomenda. Que você coloque aqui no sistema do pressurizador. Ela não especifica em qual ponto se é a montante ou se é a jusante. Então, eu estou colocando aqui nesse trecho, certo? A montante do pressurizador, porque aqui normalmente se coloca a ventilação normal, certo? Então, a norma pede para você colocar a válvula ventosa de triplação. Quando eu consultei os catálogos técnicos, inclusive da Rova, ela não fala dessa questão da válvula ventosa. Então, eu bato na mesma tecla de que os catálogos técnicos ainda não foram revisados de acordo com a norma, certo? Ainda há um conflito de literatura. Então, eu trouxe aqui nesse vídeo para ilustrar. Você também vai decidir se isso vai entrar no seu projeto e você vai ficar a favor da norma, ou se você não vai colocar e vai ficar a favor do manual do fabricante. Então, você decide isso no seu projeto. Beleza? Então, é isso que eu trouxe aqui para vocês, que eu queria trazer, que eu queria comentar. Trouxe aqui alguns pontos polêmicos. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Isso fortalece muito esse trabalho. E até o próximo vídeo.